A partir de agora, nosso destaque aqui no Sinal Aberto, agora 7h43, nosso destaque é política. A possível filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal, o PL. Sobre este assunto, nós estamos em contato com a deputada federal por Goiás, deputada Magda Mofato. Oi, deputada. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres. É um prazer muito grande estar com você nesta manhã. A Cileide também, se estiver aí, meu muito bom dia. Está sim, está conosco Cileide Alves aqui para esta entrevista. Deputada, abrimos então aqui a nossa conversa falando um pouco, já citei aqui, esta possível filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal. Algumas resistências, aí a previsão de que a filiação pudesse ocorrer dia 22, mas houve um adiamento. Na sua avaliação, foi apenas um adiamento ou o presidente pode não se filiar mais ao Partido Liberal? Eu não acredito que ele não vá se filiar ao Partido Liberal. Nós tivemos e continuamos tendo conversas com ele e ele se mostra bastante inclinado ainda a se filiar no PL. O nosso presidente Valdemar Costa Neto decidiu hoje fazer uma reunião conosco exatamente para decidir em conjunto como conduzir essa filiação. A intenção dele, inclusive, é fazer com que não seja exatamente uma surpresa de sopetão como aconteceu e as pessoas os políticos já tendo uma programação para frente, ter que alterar essa programação política daquilo que era o planejamento para as próximas eleições. Então, todos nós temos que reformular a política e o andamento daquilo que nós já estávamos dando andamento dentro dos estados. Então, possivelmente, essa reunião nossa de hoje, onde estará presente todos os presidentes estaduais do partido, alguns deputados também estarão presentes, porque, claro, o deputado é que faz campanha também, exatamente discutindo essa situação, uma aceitação de alterações. Por que isso? Todo mundo deve ter ouvido a dificuldade, inclusive, que houve com alguns estados com relação à política local. Eram cerca de 10, mais ou menos, a maioria absoluta se encaixou, tomou as decisões que precisava para solucionar os problemas locais e sobrou praticamente um só, que é São Paulo. Vocês devem ter acompanhado, São Paulo já tinha uma programação bem adiantada em apoiar para governador o vice do Dória, e isso alterou um pouco, porque o Dória tem se mostrado bastante adversário de Bolsonaro. E, com isso, como pode o partido que o presidente da República estaria afiliado apoiar para candidato ao governo do maior estado do país um adversário dele para governador? Isso é compreensível, realmente não pode. Então, essa praticamente última aresta, ela vai ser resolvida ou está sendo resolvida, e a nossa discussão interna vai ser exatamente para ver como que a gente pode resolver esses problemas. Se, em último caso, não for resolvido, aí já é uma decisão única do presidente. Ele decidir como que ele vai fazer numa situação, vamos dizer assim, sem solução naquilo que ele vê e pretende. A senhora citou, deputada, que a última aresta é essa de São Paulo. Como ficou resolvida a questão de Goiás? O presidente Flávio Canedo, presidente do PL aqui em Goiás, inclusive, numa resposta ao Jornal Popular, disse que o comando do partido permaneceria com esse grupo, da senhora, com ele. Como essa questão de Goiás acabou sendo resolvida? Isso é líquido e certo. Eu não diria que acabou sendo resolvido. Ela nunca foi questionada.
dentro do partido, nunca houve questionamento absolutamente nenhum de mudança de comando do partido. O que houve foi uma pretensão do deputado federal Major Vitor Hugo de ter o comando do partido. No entanto, o partido tem comando, o partido, quando nós pegamos, era um partido inativo, não tinha representatividade nenhuma, não tinha nenhum deputado federal, e nós organizamos o partido no estado inteiro. Fizemos o partido crescer, demos uma deputada federal para o partido, fomos ativos da campanha toda. O PL deixou de ser uma sigla de aluguel, como vinha sendo anteriormente, e essa parceria, essa fidelidade ao partido, esse companheirismo, essa dedicação, sempre foi reconhecida pelo partido, sempre foi reconhecida pelo presidente. Em nenhum momento foi falado em alterar a liderança, alterar a presidência do partido no estado de Goiás. Portanto, qualquer situação nesse sentido foi mera especulação, foi só talvez vontade de alguém de alterar. Sei que foi Major Vitor Hugo que falou sobre isso na imprensa, eu fiquei sabendo disso através da imprensa, e é importante lembrar que o PL em Goiás sempre foi apoiador do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Desde o começo, quando ele lançou a candidatura dele em Brasília, eu fui a primeira deputada federal, a primeira mulher a dar apoio a ele abertamente. Então, Vitor Hugo veio depois, Vitor Hugo é carioca, pegou o domicílio eleitoral dele para Goiás para ser eleito, incentivado pelo presidente Bolsonaro e tudo mais, foi eleito, porém, o partido, quem fez em Goiás, e o partido é o que é em Goiás, é por conta do trabalho nosso. E nunca, em nenhum momento, houve qualquer intenção de tirar o partido de nós, pelo contrário. E a conversa nossa, inclusive, é de fortalecimento do partido, o que vai ser muito bom, porque os filiados ao PSL, que são bolsonaristas, e diga-se de passagem, o PT sempre teve militância política. Hoje, Bolsonaro tem militância política, e é uma militância política não de partido como é do PT, é uma militância política do Bolsonaro. E essa militância política que hoje está no PSL, já com mandato ou não, com certeza vai procurar o partido que o Bolsonaro estiver para se filiar. Inclusive, já começou a haver nesse período que o Bolsonaro estava certo de se filiar no PL, já houve uma procura muito grande de pessoas filiadas ao PSL para vir para o PL. E as nossas portas estão abertas. Digo a todos que todos serão muito bem-vindos, tem espaço para todos, vamos ter chapa muito boa para candidatos a deputado estadual e federal, e o PL está aberto para todos. E eu ainda acredito que Bolsonaro vai se filiar no PL. Cileide Alves. Bom dia, deputada. Obrigada pela presença. A senhora disse que está resolvida a questão de São Paulo, né? De que forma foi resolvida? Isso que não ficou claro para mim. Tem a questão, além de não apoiar o PSDB, o candidato do PSDB, o presidente gostaria que fosse lançada a candidatura do ministro Tarcísio Freitas. É isso que foi acertado? Não, a questão de São Paulo eu não disse que já está resolvida. A questão de Goiás é que não tem problema nenhum. No caso do Tarcísio Freitas, o ministro Tarcísio, ele tem intenção de ser candidato a senador por Goiás. Então, um dos assuntos que serão discutidos hoje também
é como ele vai viabilizar a candidatura dele dentro do estado de Goiás, porque ele ainda é relativamente desconhecido entre a população. Ele é conhecido no mundo político, ele é conhecido no mundo empresarial, mas junto à massa populacional, ele ainda não é conhecido. Então, temos que analisar esse item apenas para Goiás. Não disse que São Paulo já está resolvido, de maneira nenhuma. Eu disse que essa reunião que vamos ter hoje é possivelmente para discutir com todos juntos como será resolvido o problema de São Paulo, que é o único que ainda ficou como um empecilho para essa vida de Bolsonaro. Bom, desculpa, eu tinha entendido errado. No caso, então, do Tarcísio Freitas, entre a opção que o presidente gostaria de disputar São Paulo e a opção de disputar em Goiás, ele particularmente prefere disputar em Goiás, é isso? Não, é que teria mais facilidade dele disputar em Goiás do que aceitarem a candidatura dele em São Paulo. Tá. E a senhora, qual que é a posição do partido em Goiás com a possibilidade do ministro ser candidato aqui pelo PL? Ser candidato não a governador, ser candidato a senador. Isso não tem problema, a gente vai exatamente hoje discutir isso, e eu não vejo como problema, como empecilho. É bem verdade que Goiás tem excelentes candidatos. Em princípio, eu estaria apoiando para Senado o deputado João Campos, que é um grande companheiro nosso, é bolsonarista também, e fora ele, fala-se muito em Henrique Meirelles, que também se ausentou de Goiás, não tem atuado em nada em Goiás. No entanto, só porque ele é nascido em Goiás, ele está com a intenção de se candidatar novamente pelo estado de Goiás. E pelas pesquisas ele está bem cotado, como, inclusive, para surpresa de todos, e surpresa minha também, Marconi Perillo também está muito bem cotado para candidato ao Senado em Goiás. Alexandre Baldi aparece também nas pesquisas como um possível candidato a senador. Então, a chapa ainda está aberta. Quem trabalhar melhor tem chance de ser eleito senador por Goiás. Então, eu não vejo como um empecilho a vida de Bolsonaro para o PL, a candidatura do ministro Tarcísio Freitas dentro do PL no estado de Goiás. Pois o presidente tem negociado assim para ficar definido, né? Ele quer deixar as coisas definidas antes. Se o presidente exigir que o candidato a senador seja o Tarcísio Freitas em Goiás, isso não vai ser um problema. Não vai ser um problema, nós vamos recebê-lo de braços abertos, vamos fazer campanha. Ele tem que viabilizar, ele tem que vir para Goiás e vestir a camisa, sair na rua e fazer campanha de verdade. Não pode fazer uma campanha virtual. Pois deputada, se o Henrique Meirelles, que nasceu em Goiás, que já disputou uma eleição em Goiás, tem esse problema da distância, eu pergunto do ministro Tarcísio, que não é goiano, que não tem relação política nenhuma com o goiano, quer dizer, me parece que é ainda muito mais complexa e difícil do que a do Henrique Meirelles. Com certeza, por isso que eu fiz essa colocação. Ele tem que se fazer conhecer, ele tem que vir para Goiás. Vou dar um exemplo. Major Vitor Hugo também não é de Goiás, ele é carioca. E ele veio para Goiás, fez campanha, foi eleito. É bem verdade que com pouquíssimos votos, foi eleito na esteira do delegado Valdir, mas foi eleito, as pessoas votaram nele. Então, se vai ser eleito ou não, é uma outra questão que não depende do PL. Em resumo, é isso que eu quero dizer. Não depende do PL. Se para o presidente vir para o PL precisar dessa situação, o PL está aberto. Bom, está claro a questão do controle do partido, isso não vai mudar, ficará com a senhora, mas o Vitor Hugo, até ontem, ele voltou a reforçar em entrevista aqui na Sagres que ele acha que o PL não pode apoiar a candidatura de Gustavo Mendanha em Aparecida, porque, segundo ele, o Gustavo tem na base dele, na cidade, lideranças de partidos de esquerda.
A senhora, no entanto, está engajada nessa campanha. Há possibilidade de rever o apoio do PL a Gustavo Mendanha? Gustavo Mendanha nunca falou que é petista, nunca falou que vota no PT, nunca se posicionou a favor de esquerda. Pelo contrário, ele tem se mantido quieto e neutro até então, numa decisão de quem ele vai apoiar para presidente da República. Ele nunca se manifestou. E tem mais, para se administrar uma cidade, para ter governabilidade, precisa de apoio de todos. Por que Gustavo Mendanha foi reeleito, aliás, numa reeleição, que não é fácil, porque existem desgastes e muito, com tão alta porcentagem de voto, depois de não contabilizados os votos daquela candidata, não me lembro mais o nome dela, os votos de Mendanha, o percentual dos votos que Mendanha levou chegou a 98%. Nunca na história desse país um prefeito foi reeleito com esse percentual de voto. Isso por que aconteceu? Porque ele soube administrar com todos, com a direita, com a esquerda, com o centro, realmente atendendo a todos. E um governante, ele não pode governar somente para aqueles que o elegeram. Um governante tem que governar para todos, atendendo a todos os segmentos. Então, ninguém pode imputar a alguém uma posição que ele não se declarou nessa posição. Então, o Major Vitor Hugo está imputando ao Mendanha um esquerdismo que ele não tem. Ele administrou para todos, e todo administrador deve pensar dessa maneira. Ele deve administrar para todos, e não somente para aqueles que o elegeram. A candidata lá em Aparecida de Goiânia foi Márcia Caldas, do Avante. Bom, desculpa, obrigada. Aqui em Goiás também, né, o Major Vitor Hugo tem essa posição de os partidos, né, o candidato não estar ligado aos partidos considerados aí de esquerda. O presidente chegou a exigir isso também, que fossem proibidas as alianças com partidos da esquerda, especialmente com Rede, PSOL, PT e PDT. Isso não seria um problema, então, esses partidos, ou algum desses partidos, estar na aliança de Gustavo Mendanha? O meu pensamento é igual ao do Bolsonaro, não se aliar com nenhum desses partidos. Então, meu pensamento é igual. Partidos de extrema esquerda têm pensamento, infelizmente, extremamente radical, onde muita coisa eu também não concordo do pensamento deles, do comportamento deles. Então, não vejo possibilidade de aliança com esses partidos, principalmente o Mendanha vindo e o comando do partido estando conosco. Então, quem vai decidir no comando do partido, praticamente é o comando do partido, e não só o candidato, concorda? Deputada, uma outra possibilidade que o Vitor Hugo aventa é de ele próprio ser candidato a governador. Como é que a senhora vê isso? Não descarto de maneira nenhuma. Ele tem que viabilizar. Até declarei em outras situações que pode ser escolhido ele numa pesquisa de intenção de voto. Se ele mostrar que ele tem voto e se ele estiver melhor na pesquisa do que Gustavo Mendanha, claro que vamos repensar, Então, chance ele tem, só tem que mostrar que tem voto, só isso. Só isso, deputada? Tem que mostrar que tem voto. Aliás, ele ainda não mostrou que tem voto. Ele foi eleito com o mínimo de voto para o estado de Goiás. Dentro do estado de Goiás, o número de votos dele daria para ser eleito deputado estadual, não deputado federal. Então, ele foi eleito na esteira de delegado Valdir. Todo mundo sabe disso, o delegado Valdir, que bombou de voto. Se fosse delegado Valdir querer vir para o PL ser candidato a governador,
aí nós íamos ter o que repensar e realmente fazer pesquisa para ver intenção de votos. Mas, por enquanto, não vejo Major Vitor Hugo, do deputado Major Vitor Hugo, com intenção de voto suficiente para ser candidato a governador do estado de Goiás. Eu sei que a intenção dele é pura e simplesmente fazer palanque para Jair Bolsonaro. Agora, o palanque de Jair Bolsonaro ele vai ter com o PL e com Gustavo Mendanha. Gustavo Mendanha, não falo por ele, não posso falar por ele, mas a situação se clareando, se esclarecendo, ele precisa de voto de todos. Vamos fazer uma análise simples. Você acha que PT vota no Caiado? Não. Isso. PT vai votar em massa num possível candidato a governo do Estado? Vai votar em massa nesse possível candidato ao governo do Estado? Qual candidato? Não sei. Se o PT tiver um candidato a governador dentro do Estado de Goiás, o PT não vai votar em massa nesse possível candidato. Vai escolher quem? Alguém moderado, que sabe governar com todos. E esse alguém moderado que sabe governar com todos é Gustavo Mendanha, independente de coligação ou não. Vai votar, porque ele é moderado, porque ele é equilibrado, ele é do centro, ele sabe administrar e governar para todos. E o PL é apoiador de Bolsonaro. Então, o PT vai escolher apoiar em quem é moderado e não é radical. E esse é Gustavo Mendanha. Então, o que eu vejo por escolha natural, sem necessidade de coligação nenhuma, essa massa eleitoral do PT vai votar no Gustavo porque sabe do equilíbrio dele. Vai votar no Gustavo também os militantes e os bolsonaristas, porque o PL é bolsonarista. Então, eu vejo com muita naturalidade que o Mendanha tenha voto dos dois lados, principalmente se não houver um candidato ao governo do Estado do PT. Deputada, o PL é oposição a Ronaldo Caiado em Goiás. Ronaldo Caiado era base do presidente Jair Bolsonaro, mas está se afastando. Confirmada a ida de Jair Bolsonaro para o PL confirma que em Goiás será oposição a Caiado, ou seja, se a filiação ocorrer, haverá também a confirmação do rompimento entre Caiado e Bolsonaro? Com certeza. O comportamento do Caiado tem sido muito hostil com o Bolsonaro. Então, independente de Bolsonaro vir ou não para o PL, PL é Bolsonaro. E independente de Gustavo Mendanha vir ou não para o PL é Gustavo Mendanha. Isso já está definido, a não ser que alguma reviravolta muito grande aconteça dentro do Estado. Mas isso já está definido. Pois é, mas eu pergunto assim, Caiado, o Bolsonaro vai para o PL, Bolsonaro chega no PL. É possível o PL discutir uma candidatura com Ronaldo Caiado ou não? Não, de maneira nenhuma. O PL é adversário de Caiado em Goiás, é parceiro nas questões administrativas. Todas as vezes que Caiado procura a bancada goiana, eu estou presente. Minhas votações, inclusive, do que é necessário, do que precisa, tenho sido presente para a governabilidade do Estado, mas politicamente é adversário. Então, o PL não discute para ser base do governo, do atual governo, quer dizer, do Caiado. Não discute, não será. A não ser, é claro, que deu uma reviravolta que ele seja candidato único, aí é diferente. Ok, Samuel? Bom, deputada, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Um bom dia à senhora, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada a vocês todos, Samuel Straiotto, Cileide Alves, te admiro muito, Cileide, pelo seu raciocínio político, pelas suas colocações, leio suas matérias, tenho grande admiração por você, você sempre acerta. E a todos os ouvintes da Rádio Sagres, meu muito bom dia e obrigada pela oportunidade que vocês me deram de estar nessa manhã de quarta-feira hoje, nessa manhã de quarta-feira com seus ouvintes. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada, deputada, e obrigada pela presença.